Olá pessoal, tudo bem? Bom, começar o vídeo agora falar um pouco de um tipo de massa molar, né, que é a massa molar viscosimétrica média, né? Ela não está em nenhuma daquelas das três, né, médias que eu falei nos vídeos anteriores, né? Ou seja, não é o MN, nem MW, nem o MZ, né? Então ela é o MV, né? Então a massa molar viscosimétrica média, ela é um tipo de massa molar que explora uma situação que eu falei no vídeo anterior, né, que é a questão do aumento de viscosidade, né, proporcionado por uma molécula de polímero quando ela está dentro de um dado solvente, né? Então, como você tem uma diferença de massa molar muito grande, né, entre uma molécula de polímero e os solventes, né? Então, devido àquele novelo, né, aquele volume hidrodinâmico, né, que eu falei nos vídeos sobre dissolução, né, volume hidrodinâmico assumido, né, e a gente pode considerar de forma ideal como uma espécie de uma esfera, né, então, aqui esse volume hidrodinâmico é assumido pela molécula de polímero, que é muito maior, né, do que as moléculas de solventes, né, isso faz com que você tenha um aumento muito grande de viscosidade, né, para uma dada concentração de polímero ali adicionada, né, em comparação a quando você coloca uma concentração similar, né, de um composto formado de moléculas menores, né. A explicação principal é o que? É que você tem, num regime laminar, né, o fluxo entre camadas, entre é, você tem ali camadas, né, se escorregando uma pela outra ali, né, dentro de um fluxo, né, laminar, e você tem velocidades diferentes, né, em cada camada. Quando a molécula polimérica está ali dentro, como o novelo é muito grande, né, ele acaba participando de mais de uma camada ao mesmo tempo, né? E pelo fato de ele participar de mais de uma camada, e portanto, parte da molécula vai estar numa velocidade e parte dessa mesma molécula vai estar com outra velocidade, você acaba tendo uma perda de energia aí nesse movimento, né, do líquido, rotacionando esse novelo polimérico, né? E isso faz com que tenha como resultante, né, o aumento de viscosidade, né? Então, essa é a explicação, né, para o aumento de viscosidade, né, proporcionado por uma molécula polimérica quando ela está dentro lá de um solvente, né. Então, levando o raciocínio do vídeo anterior sobre dissolução, o que a gente falou? A gente falou que se você tem um novelo polimérico, né, ou seja, relacionado a um dado tipo de molécula de um dado tipo de polímero, né, então, quanto maior esse novelo, né, então quer dizer que resulta em um maior aumento de viscosidade, né? Então, se eu fixar, por exemplo, um dado solvente e uma dada temperatura, né? Então, se eu testar dois grades de um dado tipo de polímero, então o que tem massa molar maior vai implicar em que as moléculas assumam volumes hidrodinâmicos maiores dentro daquele meio, né? Porque se você fixa as condições temperatura e solvente, você está fixando as condições de interação. Se o polímero é o mesmo, ou seja, de mesma natureza química, né, então você vai ter uma proporcionalidade aí entre volume hidrodinâmico e massa molar, né? Então é a partir disso, né, que foi definida esse tipo foi definido, né, esse tipo de massa molar, né, que é a massa molar viscosimétrica média, ou seja, ele explora essa relação existente aí, né, entre esse aumento do atrito, né, associado ao volume hidrodinâmico. Então, se você fixa as condições, né, como eu falei, temperatura e tipo de solvente, né, então, se o polímero tem a massa molar maior, ele vai ter um volume hidrodinâmico maior. Então, você vai conseguir fazer uma diferenciação aí, né, a partir de medidas de viscosidade, né, e poder relacionar isso à massa molar, tá? Então, essa basicamente isso é o que basicamente caracteriza a massa molar viscosimétrica média, tá? Então ela não é a partir de conceitos diretos, estatísticos, né, como a gente falou, da massa molar numérica, da massa molar ponderal, ela vem a partir dessas propriedades aí de fricção, né, que as moléculas poliméricas imprimem, né, a um dado solvente quando elas estão lá dentro formando aquele volume hidrodinâmico, tá ok?
Então, a técnica que a gente usa, né, para fazer a determinação do MV é a viscosimetria, né? Muito simples, né? É uma técnica muito interessante, né? Simples, barata, equipamento de baixo custo, né? Então, o investimento é baixo, porém, ela fornece informações incríveis, né? Ela, ela é muito precisa, né? Então, se você tiver um equipamento desse no laboratório, vai proporcionar, né, um ganho, né? Porque determinação de massa molar, como a gente vem falando aqui desde o começo, é uma das coisas mais importantes em termos de caracterização de materiais poliméricos, né? Então, o equipamento, né, seria esse tipo aqui, né? Se você olhar aí, deixa eu botar uma olhada assim, né? Um viscosímetro, né? Esse equipamento aqui, né? Então, ele é um capilar, né? Ele tem uma tubulaçãozinha aí, né, de vidro, né? E, e basicamente o que vai acontecer com você tendo um capilar desse? Você vai colocá-lo num banho, né, termostatizado, que a gente fala, ou seja, um banho que você regule a temperatura. Essa temperatura tem que ficar muito bem controlada, porque qualquer variação ali, às vezes de 1 grau Celsius, né, na verdade até menos, né, pode implicar numa mudança muito grande na viscosidade de um solvente, né? Então é muito importante que o banho termostatizado você tenha um controle rigoroso de temperatura, ou seja, normalmente eles são especificados para você controlar até na faixa de 0,1 graus Celsius, né? Então você vai colocar esse viscosímetro aí, que é um capilarzinho, né, dentro de um banho termostatizado, e você vai fazer o quê? Você vai dissolver amostras poliméricas, né, em diferentes concentrações, né? Eu vou dar um exemplo assim como eu fazia na minha época, né, num trabalho lá de pesquisa, né? Eu ia verificar a influência, por exemplo, da radiação na massa molar de um PMMA, né? Então eu expunha o polímero, que era o PMMA, por diferentes intervalos de tempo naquela radiação lá. E aí eu tirava amostras, né, de acordo com o tempo de radiação, tirava amostras do polímero e dissolvia, né, por exemplo, no clorofórmio, né, ou metiletilcetona, né, normalmente era metiletilcetona, né. Então, vamos supor que, por exemplo, eu usava esse viscosímetro aqui, né, que ele é chamado de viscosímetro de Ostwald, né, viscosímetro de Ostwald. Então, para o viscosímetro que eu usava, eu precisava de 10 ml de solução, né. Então, e como eu falei, né, as medidas de viscosidade normalmente são feitas a partir de soluções diluídas, né? Então, como eu falei, assim, o que seria uma solução diluída? Seria 0,1 grama por 100 ml, por exemplo, né? Até 2 gramas, né, por 100 ml você pode considerar uma solução ainda diluída. Então, eu pegava 4 concentrações nesse intervalo aí, né? Acho que chegava até 2,5 gramas por 100 ml, né? Então, vamos supor, 0,1, 0,5, 1 e 2 gramas por 100 ml, né? Então, como o viscosímetro eu precisava trabalhar com 10 ml, né? Então, eu tirava pedacinhos ali e pesava, de maneira que, por exemplo, para a concentração de 0,1 grama por 100 ml, eu tinha que pesar 0,01 grama, né? Então, eu pesava lá 0,01 grama, colocava num balão volumétrico, né, de 10 ml, né, e colocava ali cerca de 5 ml ali de metiletilcetona, né, colocava um agitador, a barrinha magnética, né, e colocava no agitador magnético e deixava lá 48 horas, né. Claro que não há necessidade desse tempo inteiro, eu deixava por excesso de cuidado, digamos assim, né. Então eu fazia para todas as concentrações, né, já de uma vez, ou seja, eu tinha 4 concentrações que eu precisava fazer as medições, e para cada concentração eu fazia eu pesava 2 amostras, ou seja, eu fazia sempre em duplicata, né? Então no total eu tinha 8 amostrinhas ali, tá? Então fazia essa pesagem, né? Então, por exemplo, para 2 gramas eu precisava de 0,2 gramas de polímero, né? Porque como eu falei, né, o volume era 10 ml, né? Então, para ter a concentração de 2 gramas por 100 ml, eu usava 0,2 gramas. Então, pesava, eu colocava lá cerca de 5 ml inicialmente
do líquido, né? E deixava lá 48 horas lá num agitador magnético, né? Então, quando terminava esse tempo, o que eu fazia? Eu removia a barrinha magnética e aí eu completava, né, até os 10 ml, né? Porque eu tinha colocado inicialmente só 5, né? Então, eu completava com o solvente, né? Ou seja, eu fazia uma diluição, né, daquela amostra que estava naquela solução ali, que tinha dissolvido o polímero ali, né? Então, eu completava até 10 ml, né? E aí eu ia tirando amostra a amostra e levava para o viscosímetro, né? Então, usava um funil lá para colocar o líquido, né, que são os 10 ml, dentro do viscosímetro, que já estava dentro do banho, né, na temperatura que eu queria, né? Então, eu derramava ali a solução, né? E com o auxílio de uma pera, eu puxava, né, a solução, né? Se você der uma olhada aqui, né? Eu puxava nessa região aqui, ó, trazia para cá, né? E aí quando eu soltava, né? Ou seja, eu puxava com a pera, colocava a pera aqui nessa saída, né? Então eu puxava a solução, né? E aí eu soltava o líquido, né? Depois que eu tinha puxado aqui para cima. Quando eu soltava, aí na hora que o líquido passava por uma primeira marquinha aqui, eu acionava o cronômetro, né? E deixava a solução escoar totalmente. Quando o fim da solução, digamos assim, passava pela marquinha de novo, eu travava o cronômetro, né? Então eu fazia isso cerca de 5, 6, 7 vezes, né? Ou seja, puxava a solução com a pera, aí soltava. Na hora que o líquido passava por uma marca, eu acionava o cronômetro. Na hora que o final do líquido passava pela marca, eu acionava o cronômetro de novo, ou seja, travando, né? Então aquele tempo ali era o tempo que eu precisava, ou seja, o tempo para o líquido passar por aquelas duas marcas lá, né? Para esses 10 ml de solução, né? Então isso aí me custava um tempo relativamente curto, né? Então, por exemplo, se eu reservasse uma tarde para fazer 8 amostras, fazia tranquilo, dava tempo, né? E aí eu tinha todas as medidas necessárias para a determinação da massa molar, o que é incrível, ou seja, um ensaio super simples, né? E claro que eu tinha, para cada tempo de exposição, né, à radiação, eu tinha que fazer 4 concentrações. Então, eu me planejava ali para, de repente, a cada dia fazer para um dado tempo de exposição à radiação. Porque para cada tempo eu precisava de 4 concentrações. Né, e para cada concentração eu fazia em duplicata. Tá ok? Mas é um ensaio super rápido, né? E a única coisa que eu precisava ali era o tempo, né? O tempo de escoamento das soluções entre duas marcas do viscosímetro. É a única coisa operacional mesmo, né? Agora, eu também preciso do tempo do solvente puro, né? Então tinha uma amostra a mais aí que era o solvente puro, porque é a partir da relação, né, desses tempos de escoamento das soluções, né? Pelo tempo do solvente, né, pelo tempo de escoamento do solvente, é que eu chegava na medida de massa molar, né? Então aqui estão os conceitos, né, de todos os cálculos que eu fazia, né? Então aqui você tem viscosidade relativa, viscosidade específica e viscosidade reduzida, né? Então, por exemplo, esses T's aqui, né, eles são os tempos do solvente, né? E o T0, ou melhor, da solução. E o T0 é o tempo do solvente, né? Então, o que é a viscosidade específica? É a viscosidade relativa menos 1, né? Se você olhar aqui, né? Vai ficar T sobre T0 menos 1, né? Então, é a relativa menos 1, tá? E embaixo aqui, né? Você tem a viscosidade reduzida, que é a viscosidade específica dividida pela concentração. Então, isso quer dizer o quê? Eu pegava o valor, né? Aqui da viscosidade específica, e se fosse a concentração de 0,1 grama por decilitro, né, por 100 ml, aí eu dividia por 0,1 grama, né? Se fosse a concentração de 2 gramas, eu dividiria por 2 aqui, né? Eu dividia, né? E aí aqui, né, estão os nomes, né? Olha só, NR, né? Viscosidade relativa. NSP, viscosidade específica, né? NRED, né, viscosidade reduzida,
C, a concentração da solução, aquela história que eu falei, 0,1, 0,5, 1 e 2 gramas por 100 ml, né? Que a gente chama grama por decilitro, né? E a viscosidade intrínseca seria o quê, né? Ela seria o dado que eu realmente busco no ensaio, tá? Então, a única coisa que eu faço, como eu disse, operacionalmente, eu só faço medidas de tempo, né? A partir disso, né, com os dados de concentração que eu tenho, eu chego nos valores de viscosidade reduzida, né? E tendo a viscosidade reduzida, eu vou plotar um gráfico, né, em função da concentração, né? Então aqui estaria mais ou menos um resumo de uns dados que eu tinha, por exemplo, né? Olha só lá em cima, você tem ali, ó, as concentrações para uma situação que eu fiz, ó, 0,15 gramas por decilitro, 1 grama por decilitro, 2 gramas por decilitro e 2,4 gramas por decilitro, né? Então, aí são as 4 concentrações que eu falei, né? Então, você pode ver que para 0,15 eu tenho 2 amostras, então são duplicatas, né? Para 1 grama, tenho 2 também. Para 2 gramas, eu acabei fazendo 3, né? Que às vezes você não tem uma filtração boa, né? Que é sempre importante filtrar. Às vezes você tem uma pequena contaminação ali, de repente você precisa fazer uma terceira amostra para tirar uma dúvida ali sobre algum erro possível, né? E por fim ali eu tenho uma de 2,4, né, gramas por decilitro, né? Então, para cada amostra, você vê aí que esses valores, vamos supor aí, né, 0,15 gramas por decilitro, né, a segunda coluna, né? Você pode ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medidas de tempo, né? Esses 48 segundos aí, né, são medidas de tempo. E aí embaixo eu pego a média, né? Então, esses tempos aí são os tempos de escoamento, né, entre as duas marcas que eu falei. Então, para cada um eu preciso de várias medidas para ter uma média, né? Você pode ver a primeira coluna aí, que é o tempo do solvente, né? Então, tendo os tempos, né, médios, que são a penúltima linha aí da coluna, né? Você tendo esses tempos médios das soluções, aí é só aplicar aquelas fórmulas que eu falei, né? De viscosidade relativa, viscosidade específica e viscosidade reduzida e dividir pela concentração, né? Então, se você olhar aqui embaixo, né, essa segunda tabela aí, elas já são os valores da viscosidade reduzida em função da concentração. Olha só. Tem duas medidas ali para 0,15 gramas por decilitro, duas para 1 grama, né? As 3 para 2 gramas e as duas para 2,4 gramas, né? E aí, na segunda coluna, você já tem os valores de viscosidade reduzida, né? Que são o quê? Como eu falei, né? São isso aqui, né? Viscosidade reduzida, ó, deixa eu mostrar aqui. Viscosidade reduzida, ela é o quê? A razão entre a viscosidade específica pela concentração. Então, eu preciso desses dados, né, de viscosidade reduzida em função da concentração para plotar esse gráfico aqui, né? Então, quando eu plotava esse gráfico aqui, ó, viscosidade reduzida em função da concentração, né? Aí, quando você pega a equação da reta, né? Olha ali, y igual a x mais b, né? Você pede um ajuste a partir dos dados daquela segunda tabela que eu mostrei, né? Então, quando você pega a equação da reta, né? Usando software como o Excel, por exemplo, né? O Origin, né? Então, quando você pega a equação da reta, o que é a viscosidade intrínseca? A viscosidade intrínseca é exatamente esse termo aqui, tá? Que é o termo linear, né? Que a gente chama, né? O coeficiente linear, né? 0,2709 para esse caso aí, né? Então, tendo o valor da viscosidade intrínseca, que é exatamente esse coeficiente linear, eu uso essa equação aqui, tá? Então, olha só, isso aqui seria o 0,2709, né, do gráfico anterior, né? Aqui, o K e esse A aqui, eles são constantes associadas ao tipo de polímero que eu fiz no ensaio, o tipo de solvente que eu usei e a temperatura. Então, você vai encontrar esses dados de K e A sempre muito facilmente em handbooks, né? Então, a partir da viscosidade intrínseca, que é o N, que eu encontrei, né, a partir da
extrapolação, né, dos dados para a concentração zero, né, que é o caso aqui, né? Se você olhar aqui, né? Se ele é o coeficiente linear, né? Então, esse aqui é quando você extrapola, né, esses dados para a concentração zero, né? Quando, ou seja, quando toca o eixo Y, né? Então, tendo esse dado, que foi o 0,2709, tendo o K e o A, que como eu falei, são constantes, né? Que você encontra facilmente em handbooks, né? E estão associadas ao quê? A um dado par polímero solvente, né, numa certa temperatura. Então você vai encontrar isso muito facilmente em handbooks. Então, tendo isso, você acha o valor de MV, né, que é a massa molar viscosimétrica média, né, exatamente aqui, ó. Então é só fazer uma equaçãozinha, ou seja, transferir aí, passar para o outro lado o K, né, e elevar 1 sobre A lá, que você encontra, tá? Então, gente, operacionalmente é só isso. Não tem mistério nenhum, né? Não tem mistério nenhum. É um ensaio super simples, né? Agora vocês poderiam perguntar, né? E se não for encontrado, se não forem encontrados, né, os dados de K e A, né? E de repente você está com um polímero novo ali, sei lá, alguma possibilidade, né? Ou então você está fazendo uma temperatura diferente do que as que tem lá, né? Para um dado valor de K e A, né? Para um dado conjunto, né, K e A, né? Então aqui estaria, por exemplo, se eu aplicasse o log, né, nessa equação, né? Aqui, né, se eu aplicasse o log aqui, né? Então log de N, aí ficaria log de K mais A log de M, né? Então aqui está mostrando o quê? Está mostrando a forma que o que você faz para determinar os valores de K e A. Então a gente precisa de quê? A gente precisa plotar um gráfico da viscosidade intrínseca em função da massa molar, né? Então, se você plotar um gráfico da viscosidade intrínseca em função da massa molar, aí você vai ter o quê? Que o coeficiente linear, né, vai ser o log de K e o coeficiente angular vai ser o valor de A, né? Então, se você não tiver esses valores de K e A, você tem que fazer isso. Você tem que ter amostras de um dado tipo de polímero, né? Em várias massas molares, para que você possa plotar o gráfico, né? E para cada uma dessa massa molar, você vai ter que ter a viscosidade intrínseca, porque a gente viu agora há pouco, né, que a medida da viscosidade intrínseca não precisa de dados de massa molar, né? É só medida de tempo, né? E você fazer ali uma razão, né, pela concentração e tal, e plotar um gráfico de função da concentração, que você vai achar, né, a viscosidade intrínseca. Então, você só precisa dos tempos, né? Então, você precisa de amostras com massas molares diferentes, né? Aí você poderia fazer a pergunta, mas se eu preciso dos valores de K e A para achar a massa molar, como é que eu vou plotar um gráfico, né, de viscosidade intrínseca em função da massa molar, né? Mas nesse caso, né, você está em busca, né, dos valores de K e A que ainda não são conhecidos. Então, para isso, você tem que usar massas molares determinadas por outras técnicas, tá? Então, por exemplo, você pode usar um espalhamento de luz, uma osmometria de membrana, né? Sei lá, você tem que fazer a determinação dessas amostras padronizadas a partir de outra técnica para que você construa esse gráfico, né, do log da viscosidade intrínseca em função do log da massa molar, né? Então, já que eu usei esse exemplo, se a gente fizesse a partir de dados obtidos por osmometria de membrana, que é uma coisa que ainda vou falar, né, você determinaria o MN, porque é uma propriedade coligativa, né? Se você usasse os dados a partir do espalhamento de luz, você usaria o MW, porque o espalhamento de luz determina o MW, né? Aí a pergunta é, será que tanto faz usar o MN ou o MW? Né? A resposta é a seguinte, se você tiver amostras praticamente monodispersas, né, e você pode obter amostras monodispersas fazendo um fracionamento, né, de uma amostra polidispersa, né, a partir de colunas de SEC, por exemplo, que eu vou falar no próximo vídeo, né. Então, se você tem uma amostra polidispersa, se eu passo por uma coluna de SEC, eu posso fazer um fracionamento
moléculas e gerar, né, amostras monodispersas, né? Então, se você fizer um ensaio desses padrões, ou seja, se esses padrões tiverem distribuições extremamente estreitas, que você considera idealmente como monodispersas, então não importa, como a gente falou, né, todas as massas molares elas vão ser iguais, né, o Mn é igual a Mw, então não importa se você obteve o resultado a partir de uma osmometria ou por espalhamento de luz, ou seja lá qual técnica for. Por quê? Porque quando os polímeros são monodispersos, todas as massas molares são iguais. E não tenha dúvida que isso aí seria o ideal, né? Ou seja, se você fosse fazer a determinação do K e o A, seria ideal você pegar essas diferentes amostras, ou seja, de massas molares diferentes, e que elas fossem monodispersas, né? Porém, se você não tiver amostras monodispersas, qual seria realmente a massa molar mais recomendada? O Mn ou o Mw? Na verdade, o mais recomendado seria o Mw, tá? E tem um porquê. Porque como a gente está querendo buscar constantes KIA relacionadas ao MV, né, é comprovado que o MV ele é mais próximo do MW. Né? Os valores de massa molar viscosimétrica média são bem mais próximos dos valores de massa molar ponderal média do que dos valores de massa molar numérica média. Tá? Então, devido a isso, recomenda-se, se você quiser fazer a determinação do KIO a partir de amostras que são polidispersas, que você use dados de massa molar ponderal média. Né? Mais para frente, nesse próprio vídeo aqui, eu vou explicar por que o MV ele é mais próximo do MW do que do MN. Tá? Bom, antes de dar continuidade aqui, né, eu queria só, além de falar o que eu já falei atrás, né, que é uma técnica super simples, barata, né, de baixo investimento, né, uma vantagem muito interessante dessa técnica é que você não tem problema de determinar massa molar, por exemplo, de amostras de massa molar muito grande. Né? Okay? Então, certas técnicas que eu vou falar mais para frente, elas são limitadas, por exemplo, a massas molares muito baixas. Né? No caso do MV, não. Tá? O MV você pode fazer tanto para amostras de massa molar baixa como uma massa molar muito alta. Né? Então, você tem essa flexibilidade. Agora, você não vai conseguir determinar a curva de distribuição com essa técnica. Né? Você só vai conseguir determinar um valor médio ali. Né? Como a maioria das técnicas, na verdade. Né? São poucas as que você consegue determinar a curva de distribuição. Então, MV, no caso, você consegue apenas um valor. Tá? Então, são alguns aspectos aí associados, né, à técnica em si. Tá ok? Então, como eu falei, só para dar uma enfatizada, em regra, você só precisa dos tempos, né, de escoamento das soluções de diferentes concentrações e do tempo do solvente. A partir desses tempos, você obtém a viscosidade intrínseca quando você gera uma curva da viscosidade reduzida, que é igual ao que? A viscosidade específica pela concentração, né? Então, se você plotar um gráfico da viscosidade reduzida em função da concentração, você vai obter um ajuste, né, que é uma reta, né, e o coeficiente linear dessa reta é a viscosidade intrínseca. Tendo a viscosidade intrínseca, você usa a equação, né, conhecida como equação de Mark-Rowink, né, que é essa aqui. Né? Então, para eu achar o MV, né, tendo obtido experimentalmente o dado de viscosidade intrínseca, eu vou precisar dos valores de K e do A, que são constantes para um dado par polímero solvente numa dada temperatura. Né? Então, você vai achar isso tabelado facilmente, mas se você não encontrar, você teria que fazer uma determinação experimental a partir disso aqui que eu falei, ou seja, para várias amostras, preferencialmente monodispersas, você plotaria um gráfico da viscosidade intrínseca em função da massa molar dessas amostras, e o coeficiente linear da reta seria o log de K, e o A seria exatamente a inclinação. Né? Se você não tiver amostras monodispersas para determinar essas massas molares por outra técnica, você utilizaria preferencialmente dados de MW. Por quê? Porque o MV é mais próximo do MW. Tá? E assim a gente mostrou, né, como são
os, como é, né, a determinação dos valores de Ka, caso você não tenha. Tá? Então, devido à necessidade de você determinar os valores de Ka a partir de massas molares obtidas por outra técnica, você considera que a massa molar viscosimétrica média ela não é absoluta, ela é relativa. Tá? Então, ela é relativa exatamente por isso. Por quê? Porque com o ensaio que você faz, você já não chega diretamente num valor de massa molar. Você precisa das constantes Ka. Essas constantes Ka elas são determinadas a partir, né, de massas molares obtidas por outra técnica. Então, por isso que ela é chamada de relativa. Tá? Mas isso não quer dizer nada, na verdade. Né? Ela é extremamente importante, precisa, né? Uma técnica incrível. Né? Tendo dado essa abordagem aqui, digamos, direta do aspecto operacional, né? Agora eu gostaria de falar rapidamente sobre, de repente, caso alguém fique assim um pouco, sei lá, fique em dúvida aí sobre um aspecto, né? Poxa, como é que eu chamo viscosidade relativa? Como é que eu chamo de viscosidade específica? Viscosidade reduzida, né? Em algo que eu apenas obtive tempos, né? Por exemplo, você pegar a viscosidade relativa, ela é a razão entre o tempo da solução e o tempo do solvente, né? Então ela é adimensional, né? Se você pegar a viscosidade intrínseca, né? A unidade dela é decilitro por grama, né? Então ela seria uma unidade inversa da concentração, né? Porque se você pegar, por exemplo, a viscosidade específica, né? E ela é também adimensional, né? Porque é T menos T0 sobre T0, ou seja, é tempo sobre tempo, então é adimensional. Quando você divide pela concentração, então é aí que vem a unidade da viscosidade intrínseca, né? Que é quando você extrapola para a concentração zero, então essa unidade aí acaba sendo o inverso da concentração, né? Como normalmente a gente trabalha com concentrações em gramas por decilitro, então a unidade é decilitro por grama, né? Mas como a gente associar, né, esses tempos com viscosidade, né? Então, para a gente entender isso, né, eu queria mostrar, né, essa sequência aqui, né? Se você quisesse saber uma medida verdadeira de viscosidade de um fluido, né, num escoamento, né, em um capilar, que é o nosso caso aqui, você usaria a equação, né, de Poseville, né, que é exatamente a vazão é igual a π vezes ΔPr4 sobre 8NL, né? Sendo que aí eu isolei, né, a viscosidade, né, passei ela para o outro lado lá. E como vazão, né, que é volume sobre tempo, né, então está rearranjado aí, né? Você vê que a viscosidade vai ser proporcional a esse tempo aí de escoamento, né? Então, para a nossa situação operacional que eu estava falando, né, que são 10 ml de solução, né, num viscosímetro de Ostwald, por exemplo, a pressão, né, está associada exatamente à coluna de líquido, né, quando eu puxo ela com a pera, né, que é o ρGH, né? Então, substitua aí, né, por ρGH, né, aí você fica esse conjunto, que está em amarelo aí, né, π vezes R4, vezes H, vezes ρ, vezes G, vezes tempo, sobre 8VL, né? O volume é fixo, né? O comprimento está associado à dimensão do viscosímetro, né? Então, se eu tiver o solvente puro, eu poderia chamar, né, como essa situação aqui, né? Ou seja, eu chamei do N0, né, a viscosidade do solvente puro, tá? Então, o que aconteceu ali, né? Você vê que a densidade, ela é a densidade do solvente puro, e o tempo é o tempo de escoamento do solvente puro. O resto aqui, ó, dimensão do viscosímetro, né? O G é uma constante, né? O H também é a altura, né? Ela é uma constante. O volume, ele está fixo, e aqui também é a dimensão do equipamento. Se eu fizer para a solução, eu poderia também considerar essa situação aqui, né? Em que muda a densidade, que agora não é o solvente puro, e você muda o tempo, né? Porque como você tem uma solução, o tempo vai ser diferente do tempo do solvente, né? Se eu fizer a razão entre a viscosidade real, né, de uma solução e a viscosidade real de um solvente puro,
você vai cortar as constantes todas aí, ela vai ficar como o produto, né? Do ρ1 pelo tempo, né, da solução, dividido pelo produto do ρ0, que é a densidade do solvente puro, pelo tempo de escoamento do solvente puro. Como você faz esse ensaio numa condição, né, de solução muito diluída, então eu posso considerar que a densidade da solução é igual à densidade do solvente puro. Então, a razão entre viscosidades acaba ficando como a razão entre tempos, né? Como está aqui, né? Então, é daí que vem essa história, né? De eu chamar viscosidade relativa, e a princípio teria que ser uma razão entre viscosidades mesmo, porém, eu chamei isso apenas como razão entre tempos, mas essa dedução que eu acabei de mostrar aí, ela está explicando, né, de onde vem. Ou seja, por que eu posso considerar a razão entre tempos como razão entre viscosidades? Né? Para que isso seja possível, né, você fixando os parâmetros, como a gente mostrou, né, ou seja, muitos são parâmetros referentes ao dimensional do viscosímetro, e alguns são parâmetros, né, que, por exemplo, volume, né, que você fixa, ou seja, parâmetros experimentais, você fixou. Né? Então, você vai ficar com uma razão entre densidade da solução vezes densidade densidade da solução vezes tempo de escoamento da solução dividido por densidade do solvente puro pelo tempo de escoamento do solvente puro. Então, como a solução é muito diluída, eu posso dizer que a densidade da solução é praticamente igual à densidade do solvente puro, e, portanto, a razão entre viscosidades ela pode ser considerada como igual à razão entre os tempos de escoamento. Tá ok? Então, é daí onde vem essa história aí de usar a razão entre tempos, tá? Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é como é que a gente... Por que eu posso relacionar, né, esse dado aqui, né, que é a viscosidade intrínseca, né? Aqui. Por que eu posso considerar esse dado... trazer mais para perto aqui, né? Porque eu posso relacioná-lo à massa molar, né? De onde vem essa história, né? Ou seja, o que seriam essas relações todas aqui, né? Então, a gente pode ver aí, por exemplo, na viscosidade específica, o que significaria esse T menos T0 sobre T0? Ele significa como o aumento fracional, né, da viscosidade devido à inserção de moléculas de soluto, no caso de polímeros, né, dentro de um solvente puro, né? Ou seja, é aquela história, você tem ali uma viscosidade, vamos supor, de um solvente igual a 100. No momento que eu coloco um polímero ali dentro e a viscosidade aumenta para 120, então o aumento fracional, né, que é o que a gente usa, né, para um aumento percentual, né, exceto pelo 100, né, que não está aqui agora. Né? Então você não tem um valor de 100 aí, mas é exatamente aquela coisa. Eu quero saber o quanto aumentou, né, relativamente, né, ao solvente puro. Ou seja, em relação ao solvente puro, o quanto aumentou a viscosidade quando você coloca moléculas de polímero ali dentro. Né? Porém, quando a gente faz esse arranjo aqui, né, dividindo pela concentração, né, ou seja, dividindo a viscosidade específica pela concentração, você meio que está eliminando aí o efeito da concentração. Né? Então... Ou seja, são ajustes matemáticos que você está fazendo. Né? E quando você extrapola para a concentração zero, né, aí nesse caso você está pegando o efeito de uma molécula apenas em aumentar a viscosidade do solvente. Né? Então é esse dado, ou seja, esse dado que você tirou, você, digamos assim, foi cortando ali, foi eliminando, né, todos os parâmetros que poderiam afetar. Por exemplo, se eu coloco uma dada concentração ali de polímero dentro de uma solução, obviamente que a concentração vai influenciar no valor. Né? Então você vai fazendo ajuste. Então, primeira coisa, você pegou apenas o aumento percentual, né, o aumento fracional, depois você tirou o efeito da concentração. Então, quando você extrapola para a concentração zero, aí você está pegando mesmo o efeito de uma molécula, né, em aumentar essa viscosidade de um solvente puro. É como se você estivesse pegando isso. Então, esse dado, que é chamado de viscosidade intrínseca, ele reflete isso. Né? Ele reflete o efeito de
uma molécula polimérica em aumentar a viscosidade de um dado solvente, né? Então, esse dado ele está relacionado à massa molar, né? E a partir das constantes K e A, você vai chegar nessa massa molar, tá? Não sei se eu consegui explicar bem isso aí, né? Mas você pode visualizar isso como aspectos meramente matemáticos, né? Meramente matemáticos, ou seja, arranjos que você vai fazendo ali, tentando tirar, né, todos os efeitos possíveis ali para você pegar, por exemplo, a coisa mais limpa, digamos assim, que realmente fala sobre o efeito da molécula, né? Você tira o efeito da quantidade, né? Você tira vários aspectos aí, você está vendo realmente um parâmetro que ele reflete, né, o efeito de uma molécula, né, em aumentar a viscosidade de um dado solvente, tá? Então isso aí é chamado de viscosidade intrínseca, né? Claro que existem outras formas de você chegar na massa molar, né, que são a partir da viscosidade inerente e tal, mas tudo dá no mesmo, no final das contas. Quando você extrapola a concentração zero, a viscosidade intrínseca vai dar a mesma coisa. Então, eu só falo a partir dessa abordagem aqui. Uma outra possibilidade também, que eu estava falando tudo baseado no viscosímetro de Ostwald, né? Que eu falei na hora que eu estava descrevendo o procedimento operacional, né, de determinação dos tempos, né, que eu precisava de 10 ml da solução, né. Quando você trabalha com viscosímetro do tipo UB-Load, né, você não precisa de um volume fixo, né, porque ele tem um braço extra lá e ele vai implicar numa eliminação do efeito de pressão, digamos assim, né, de maneira que você pode usar uma concentração inicial apenas na hora de dissolver as amostras, e aí, na hora do ensaio, você apenas dilui colocando mais solvente dentro do próprio viscosímetro, né? Então, isso aí é uma vantagem, né? Aí, no final das contas, o raciocínio vai ser o mesmo, tá? Do que eu falei até aqui, tá ok? Bem, aquela equação, né, a de Mark-Rowink, né, que é o N igual a K vezes mV elevado a A, né? Ela foi inicialmente obtida a partir de relações totalmente empíricas, né? Com o tempo, os caras tentaram entender, né? De onde vem isso aí, como é que eu posso relacionar, por exemplo, a teorias, né, um pouco mais conhecidas de outras áreas, né? Uma possibilidade, né, da gente chegar e entender aquela equação é usando, por exemplo, a famosa fórmula de Einstein, né, que para a viscosidade de uma suspensão, né, que seria o N aqui, né? Ela está relacionada à viscosidade de um solvente puro, né? Então, quando eu coloco uma dada fração volumétrica, que é φ2 aqui, de um dado de partículas, né? Dentro desse solvente, você vai ter um aumento de viscosidade, né, da suspensão, né? Associada à viscosidade do solvente, né? A partir da fração volumétrica, que é o φ2 aí, né? Então, essa equação é uma equação, digamos assim, meio universal, né? Considerando que as partículas que você colocou lá, elas têm um formato esférico, né? Esse 2,5 aí, ele reflete isso, né? É o caráter esférico. Então, para o nosso caso aqui, eu poderia considerar que as moléculas de polímero, idealmente, né, os novelos, eles assumem um formato esférico, né? Então, eu poderia tranquilamente considerar essa equação aí, tá? Então, se a gente passar ali, né, o N0 para o outro lado, né, e passar o 1 também para o outro lado, né, você vai ver que N sobre N0 menos 1 é exatamente o conceito de viscosidade específica, né? Porque a gente considerou lá, apesar de a gente ter considerado como tempos, né, a gente viu que dá no mesmo, né? Então, a viscosidade específica é igual ao quê? Esse 2,5 vezes a fração volumétrica de moléculas de polímero que estão ali dentro dessa solução. O que é a fração volumétrica, né? É o volume desse soluto, que seria de polímero, pelo volume da solução, né? Fração volumétrica, isso é um conceito conhecido, né? Para outras coisas, para outras áreas, né? Então, vai ser exatamente isso. Volume das partículas de polímero ali, o volume total, né? Dividido pelo volume da solução, tá ok? Então, olha só essa frase aí, né? Se as esferas são consideradas como novelos de polímero, né, impermeáveis, né? É uma condição aí que a gente considera, né?
de volume hidrodinâmico VH, então eu posso dizer que a fração volumétrica, que é o φ2 ali em cima, ela é dada por isso aí, né? Então, o que seria isso? Vamos fazer a interpretação aí, né? O que é a concentração, né? É a massa de polímero pelo volume da solução, tá? Então, no numerador aí apareceria a massa de polímero. Então, a massa de polímero pela massa molar, que é o M maiúsculo, que está no denominador, seria o número de mol de partículas, no caso, moléculas de polímero. Se eu tenho o número de mol de moléculas de polímero e multiplico pelo número de Avogadro, eu tenho o número total de moléculas de polímero. Então, se eu tenho o número total de moléculas de polímero e multiplico pelo o volume hidrodinâmico, eu tenho o volume total de partículas de polímero. Então, no numerador aí ficaria o volume total de partículas de polímero. E pelo conceito de concentração que eu falei, que é massa de polímero por volume da solução, então ficaria volume de polímero por volume da solução. Então, aí está comprovado que isso aí é o φ2. Tá? Então, quando eu substituo, né, o φ2 agora, ou seja, a partir disso aqui, né? Então, eu acabei de mostrar que o φ2 é igual a isso aqui. Então, quando eu substituo na equação lá em cima, aí agora você tem isso aí, né? Você tem que a viscosidade específica dá 2,5 concentração sobre massa molar vezes número de Avogadro vezes volume hidrodinâmico, né? Então, o que é o conceito de viscosidade intrínseca, né? A viscosidade intrínseca, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar achar uma forma melhor aqui de... Então, o que é a viscosidade intrínseca? Que a gente viu que a gente tem que extrapolar, né, dados, né, de viscosidade específica por concentração, que é a viscosidade reduzida, para uma concentração zero, né? Então, isso em termos matemáticos seria o quê? O limite, quando a concentração tende a zero, da viscosidade específica pela concentração. Então, ali, o que você precisa fazer, né? Pegando a equação lá, né, de viscosidade específica que a gente obteve no quadro anterior, né? Então, aí você vai ter que dividir pela concentração, né? Então, a viscosidade intrínseca, ou seja, o limite, quando a concentração tende a zero, vai ficar como isso aí, 2,5 NaV, ou melhor, Na vezes VH sobre M. Né? Então, se eu isolar aí o volume hidrodinâmico, né, então vai ficar 2 quintos, ou seja, porque 2,5 ali em cima é 5 meios, né? Você passa para o outro lado, vai ficar 2 quintos, né? 2 quintos vezes N vezes M sobre o número de Avogadro, né? Então, um aspecto aí interessante dessa última equação, né, eu já posso chamar a atenção aqui, é o fato do volume hidrodinâmico ser proporcional ao produto, né, da viscosidade intrínseca pela massa molar. Né? Isso é um parâmetro importante quando eu estiver falando de SEC. Né? Tá ok? Então, ela é proporcional, né, que às vezes as pessoas falam que o volume hidrodinâmico é igual ao produto de viscosidade intrínseca pela massa molar, mas na verdade ele é proporcional ao produto. Tá? Então, se eu quisesse associar o volume hidrodinâmico com as dimensões moleculares, né, eu poderia usar, né, esse alfa aí, que é o fator de expansão, né, e o R0, ele é a dimensão não perturbada, né. Então, quando eu falei de... quando uma amostra está... uma molécula polimérica está dissolvida dentro de um solvente, né, você vai ter ali interações, e essas interações vão implicar numa expansão do volume hidrodinâmico. Então, a dimensão que representaria ali seria a distância φ a φ, por exemplo. Né? E eu posso representar a distância φ a φ como um produto, né, do fator de expansão pela distância φ a φ para uma condição não perturbada. Tá? O que seria a condição não perturbada? Seria uma condição tal em que o solvente não exerce qualquer influência sobre a molécula de polímero. Então, é como se você tivesse uma condição tal de interação que as moléculas de polímero não sofrem qualquer influência daquele solvente. Tá? Então, essa é chamada dimensão não perturbada. Aqui os caras comprovaram que a dimensão não perturbada ela é igual à dimensão que a molécula assume, por exemplo, numa condição de melt. Né? E é chamada de condição θ. Tá ok? Então, o alfa que eu mostrei aqui, né, se você olhar,
Esse alfa aí, ele é chamado fator de expansão, por quê? Tá aqui, ó. Porque ele vai ser exatamente o quê? A razão entre a dimensão, né, que é a distância fim a fim ou raio de giração, né? Então vamos considerar a distância fim a fim, que é o R ali, né? Então ele é a razão entre a distância fim a fim numa condição real dividido pela distância fim a fim numa condição não perturbada, né? Então ele vai ser maior ou igual a 1, né? Porque quando ele for igual a 1, quer dizer que a molécula está exatamente assumindo a dimensão não perturbada, ou seja, o R é igual a R0, né? Quando ele é maior que 1, quer dizer que as moléculas de solvente estão exercendo, né, estão interagindo com aquelas moléculas de polímero, de maneira que o R, ou seja, a distância fim a fim real, ela vai ser maior do que a distância fim a fim para uma condição não perturbada. E aí, nesse caso, o alfa seria maior que 1, né? Então, de todo modo, se a dimensão real, a distância fim a fim real, ela é o produto ou melhor, de outra abordagem, se o fator de expansão ele é igual à razão entre a distância fim a fim, que é o R, dividido pela distância fim a fim para uma condição não perturbada, né? Então, eu posso considerar o quê? Passando para o outro lado, digamos assim, né, em termos de equação, né? Que isso aqui, né, que está dentro do parênteses, né, ele significa exatamente o R, né? Ou seja, é o produto do fator de expansão pela distância fim a fim não perturbada, né? Então, como isso aí é uma dimensão linear, que a gente falou, né, para o volume da molécula, então eu posso considerar o quê? Que o volume hidrodinâmico ele vai ser proporcional ao cubo disso aí, porque o volume hidrodinâmico é o quê? É o volume, né? Então, se fosse uma esfera, seria o raio ao cubo, né? Obviamente que aí está proporcional. Precisaria de um K, né? Sei lá, 4/3 de π, né? O 4/3 de π seria um K que eu multiplicaria por aquilo ali, né? Mas eu considerei apenas, no caso aqui, só para a gente entender de onde vêm as coisas, né? Eu considerei como volume hidrodinâmico exatamente igual a isso, tá? Mas, na verdade, precisaria de um K multiplicando isso aí, né? E, na verdade, precisaria, em vez de usar a distância fim a fim, usar o raio de giração, né? Que ele é realmente a dimensão mais realista, né? Para representar o raio de uma esfera, né? Mas como há uma relação, né, direta, né, entre o raio de giração e a distância fim a fim, eu posso considerar aí tranquilamente, desde que eu tivesse um K, né? Mas para os nossos objetivos aqui, eu posso colocar sem o K mesmo, tá? Então eu igualei, né, essa equação aqui, né? Ou seja, substituí o volume hidrodinâmico por essa história que eu acabei de falar aqui, tá? Então você chegou nessa situação aí, né? Então aí mais uns detalhes, né? A distância fim a fim, ela é dada exatamente por essa equação aqui, tá? Considerando um novelo aleatório sem restrição de ângulo de ligação, né? Que é exatamente a partir que é o freely jointed, né, que a gente fala, né? Ou seja, é como se fosse uma dedução a partir do caminho aleatório, ou seja, não há restrição quanto a ângulos de ligação assumidos, né, pelas ligações, né, ali numa dada cadeia, né? Então eu falei lá no vídeo anterior que isso aqui, na verdade, não é 100% correto, né? Para que você tenha dimensões mais reais, você acaba tendo um fator de correção que está associado aos ângulos de ligação, né? Eu falei que é 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno, né? Mas para uma forma ideal a gente pode, ou seja, para o nosso raciocínio aqui não vai mudar em nada, porque o que eu quero chamar a atenção aqui é o fator massa molar, que é o que eu vou mostrar agora, né? Então o que significa esse N aqui? É o grau de polimerização, ou seja, está totalmente associado à massa molar. Isso aqui significa o quê? O comprimento da ligação, tá? Então, o que me importa é esse N aqui, que é proporcional à massa molar, tá? Então, olha só. Então, como isso aí ele é proporcional à massa molar, né? Aqui, ó, se eu levar aqui para cima, né? Para cá, né? Então, você vai ter aqui uma massa molar elevada a 3 meios, né? Você vai ter uma massa molar elevada a 3 meios. Então, como você tem a massa molar elevada a 3 meios, então, se eu passar esse M
para cá, né, para esse lado aqui, então ficaria o m no denominador, então m elevado a 3 meios dividido por m. Então ficaria aqui m elevado a 1 meio. Né? Então, quando você tem uma condição θ, ou seja, quando alfa é igual a 1, colocando aqui para não perder Quando alfa é igual a 1, você teria exatamente uma viscosidade intrínseca igual a uma dada constante ali, vezes massa molar elevada a 1 meio. Né? Ou seja, comparando com a equação de Mark-Rao-Wink, né, está mostrando que para uma dada condição θ, né, você teria o valor de A, que é exatamente o que está elevado a M, ou seja, M elevado a 1A. Então, o A seria igual a 0,5. Né? E isso é comprovado experimentalmente pela equação de Mark-Rao-Wink. Né? É uma das condições, ou seja, quando você está trabalhando com um dado solvente para fazer ensaio de viscosimetria, numa condição θ, o valor de A é igual a 0,5. Então, ali está comprovado. Tá? Agora, quando você trabalha numa condição que não é a condição θ, você tem uma dependência do fator de expansão, né, que é o alfa aqui, com a massa molar. Tá? Então, seria uma massa molar elevada a 1x lá. Então, como eu estava dizendo aqui, massa molar elevada a 3 meio, dividido por essa massa molar aqui, implicaria em massa molar elevada a 1 meio. Mas como o alfa também depende da massa molar elevada a um dado expoente, eu posso dizer que para uma condição não θ, a viscosidade intrínseca, ela é o quê? Ela é um dado K, que vai levar em conta o número de Avogadro, isso aqui, o K que eu tinha falado antes, né? Ou seja, eu posso chamar isso tudo de um K. Então, ela vai ser igual a um K vezes a massa molar elevada a um valor A, qualquer, em que esse A é exatamente determinado experimentalmente. Não sei se vocês conseguiram pegar a ideia aí. Eu estou mostrando, ou seja, fazendo um histórico rapidinho aqui. Quando eu comecei a descrever o vídeo atual, eu falei que aquela equação de Mark-Rao-Wink é uma equação meramente empírica. Agora eu estou partindo da fórmula de Einstein e estou mostrando que eu posso chegar na equação de Mark-Rao-Wink a partir de condições teóricas aqui, que é a partir da fórmula de Einstein. Né? Então a gente viu que numa condição θ, implicando no alfa igual a 1, eu vou ter o m elevado a 0,5. E isso é um fato quando se faz a viscosimetria. Numa condição θ, o A é igual a 0,5. Numa condição não θ, você teria o m elevado a 0,5, porém, você tem o alfa dependendo da massa molar elevada a um dado expoente. Então, a viscosidade intrínseca, na verdade, vai ser igual a 1K vezes a massa molar elevado a um expoente A qualquer. Né? E esse A é exatamente o A experimental que a gente falou lá, tá ok? Então a gente conseguiu chegar na equação de Mark-Rao-Wink a partir da fórmula de Einstein, tá ok? Um aspecto aqui é que normalmente o valor de A está entre 0,5 e 0,8 para a maioria dos pares polímeros solventes, né? Está entre 0,5 e 0,8, podendo ter mais valores, maiores valores, né? Às vezes você pode ter um ou até maior, né? Principalmente associados a moléculas mais rígidas, né? Cadeias poliméricas mais rígidas. Você assume valores de A maiores, tá? Tá ok? Então, acho que a última coisa que eu queria falar agora, né, para deixar aqui registrado, é o seguinte. Quando eu defini a massa molar numérica média, a gente chegou que ela era igual ao quê? Ao somatório de NI-MI pelo somatório de NI. Quando eu falei na massa molar ponderal média, a gente viu que ela é o somatório de NI-MI ao quadrado dividido pelo somatório de NI-MI. Quando eu falei no MZ, a gente viu que é o quê? Somatório de NI-MI ao cubo dividido pelo somatório de NI-MI ao quadrado. Né? Então, será que tem como eu chegar, né, numa fórmula assim, parecida para o MV? Né? E tem, tá ok? Então, vou mostrar agora aqui para essa próxima folhinha aqui, né? Como é que a gente chega nisso, né? Então, se eu considerar uma solução extremamente diluída, eu posso considerar que a viscosidade específica, né? Ela é o somatório, né, da viscosidade específica de cada tipo de molécula, tá?
Então, isso só é válido para soluções com uma condição extremamente diluída, né? Então, o que seria a viscosidade específica do tipo I? Né? Seria a viscosidade específica de um dado grupo de moléculas de massa molar I, né? Porque a gente sabe que o polímero ele é polidisperso, né? Então, se eu colocar ali dentro de uma solução um pedacinho de uma amostra de polímero, na verdade, aquilo ali ele é composto de moléculas de várias massas molares diferentes. Então, eu posso considerar que a resultante da viscosidade específica, né, ela é a contribuição das viscosidades específicas de cada tipo de molécula ali. Ele é um somatório, né? Tá certo? Então, a gente sabe aqui, né, considerando uma condição extremamente diluída, né, que a gente falou para a concentração tendendo a zero, né? Aí o conceito de viscosidade intrínseca, né, é exatamente a razão da viscosidade específica pela concentração quando a concentração tende a zero, né? Foi isso que a gente falou, né? Então, a partir disso aí, né, ou seja, a viscosidade específica do tipo I, ou seja, para moléculas do tipo I, pode ser dada pela concentração de moléculas do tipo I vezes a viscosidade intrínseca do tipo para moléculas do tipo I, né? E o que é a viscosidade intrínseca? É exatamente a equação de Mark-Rowink, né, que é K vezes a massa molar do tipo I elevado a 1A, né? Então, agora eu vou substituir isso aí, né, e também a concentração, né, que na verdade é NIMI, né? Concentração é massa sobre volume, mas eu posso considerar para um volume unitário ali, né? E seria o que? A massa de um dado tipo de molécula de massa molar I. Seria o NIMI, tá? Então, aqui, se a gente for para o conceito de viscosidade intrínseca, né? Exatamente aqui, né? Viscosidade específica por concentração, com a concentração tendendo a zero, né? Então, se eu substituo isso aqui, olha só. Aí você vai ter aqui, né, como eu mostrei no anterior, né, que a viscosidade intrínseca, né, ela é... a viscosidade intrínseca não. A viscosidade específica, ela é o quê? O CI vezes NI, né? Ela é o CI vezes NI, né? Sendo que eu estou falando na viscosidade específica do tipo I, né? Então, deixa eu refazer aqui a frase que eu estava falando. Essa viscosidade específica aqui, ela é o somatório das viscosidades específicas do tipo I, né? E as viscosidades específicas do tipo I, elas são dadas pelo quê? Elas são dadas pelo produto, né, da concentração I pela viscosidade intrínseca de moléculas do tipo I, né? Então, quando você vem para cá, né, então eu vou substituir, né, a concentração e a viscosidade intrínseca. Então, olha só, a concentração está aqui e a viscosidade intrínseca estaria no K vezes M elevado a A, né? Tá ok? Sendo que, como você tem um somatório, né, já que a viscosidade específica é o somatório das viscosidades específicas, né, dos vários tipos, né, e o K vai estar dentro para cada uma delas, eu posso levar para fora aqui, né, o valor de K, porque o K é uma constante, né? Tá ok? Então, quando a gente está falando aí, de novo, só para enfatizar, acho que é importante, né? A viscosidade específica, ela é o somatório das viscosidades específicas de cada tipo, né? E o que é a viscosidade específica? É a concentração vezes a viscosidade intrínseca de cada tipo. E o que é a viscosidade intrínseca de cada tipo? É o K vezes MI elevado a A. Como o K vai estar em todas elas, eu tiro o K do somatório. Então, vai ficar no numerador apenas concentração e massa molar de cada tipo. Beleza. Sendo que é dividido pela concentração que está aqui, né? E a gente, como falou, considerando o volume unitário, mesmo que eu não considerasse, daria no mesmo. Concentração é somatório, né? Ou seja, é massa, né? Porque se eu levasse em conta o volume aqui, né? Ou seja, aqui, ele levaria aqui também, de maneira que ia cortar. Se a gente pensar no volume unitário, seria mais fácil, né? Então, concentração vai acabar se transformando em massa aí, tá? Então, lá no numerador, né, a concentração de moléculas do tipo I vai virar a massa de moléculas do tipo I, que é o produto de quê? Número de mol por massa molar. Então, eu substituí aí embaixo, né? NIMI, vezes MI elevado a A, sobre o somatório de NIMI, né? Aí agora você tem
um arranjo aí, ou seja, a massa molar vezes massa molar elevada a A vai ficar a massa molar 1 mais A, né? Sobre o somatório de NI e MI. Né? Tá aqui, deixa eu mostrar por esse lado aqui que fica mais perto. Aqui, ó. Tá ok? Então, isso tudo é o quê? É a viscosidade intrínseca, né? Pode olhar lá em cima, né? Tá aqui, ó. Eu voltei agora com a equação de viscosidade intrínseca, que é o quê? É o K vezes MV elevado a A, ok? Aí você vai cortar aí o K com o K. E agora eu chego num conceito de média, né? Para a massa molar viscosimétrica, né? Ou seja, o K cortou com o K, o A que está aqui eu passei para o outro lado lá como 1 sobre A, e aí você chega no conceito de massa molar viscosimétrica, né? Dado pelo quê? Pelo somatório de NI/MI elevado a 1 mais A, dividido pelo somatório de NI/MI elevado a 1 sobre A, tá? Então, dessa forma, estou chegando num conceito de média, né? Para a massa molar viscosimétrica média, tá? O que a gente pode tirar como conclusão aí, né? Que para o MV ser igual ao MN, eu precisaria do A igual a menos 1, né? Se você observar aqui, ó, se eu colocar aqui menos 1, esse termo vai ficar elevado a 0. Aí ficaria o somatório de NI aqui. Aqui ficaria do mesmo jeito. E aqui ficaria menos 1, né? Que 1 sobre menos 1 é menos 1. Aí você teria a inversão do que está aqui dentro, né? Para ficar elevado a 1 aqui, né? Então ficaria somatório de MNI em cima pelo somatório de NI embaixo. Então, para o MV ser igual a MN, o A tem que ser igual a menos 1. Tá? Se eu colocar o A igual a 1 aí, pode observar aqui, ó. Aí ficaria 1 mais 1, 2. Então ficaria somatório de NI, MI ao quadrado, sobre somatório de MI, NI. E aqui, como A igual a 1, ficaria 1. Então, o MV ficaria igual ao MW, né? Quando você tem o A igual a 1. Tá ok? Então, de novo. Quando A é igual a menos 1, o MV é igual a MN. Quando A é igual a 1, o MV é igual a MW. Então, como na prática a gente viu que o A está entre 0,5 e 0,8, então a gente pode dizer que entre 0,5 e 0,8 implica num valor muito mais próximo de 1, que é o do MW. Né? Então é por isso, quando eu falei lá mais no começo no vídeo, né, que quando você faz a determinação do K e A partir de amostras polidispersas, e que você tem que escolher entre M e MW, entre MN e MW, é preferível você usar o MW exatamente por esse aspecto que eu acabei de falar, tá ok? Por quê? Porque como o A normalmente está entre 0,5 e 0,8, isso está muito mais próximo de 1, né, que é o valor de A quando o MV é igual a MW, né? Então é recomendável que você use dados de MW, né, do que de MN, porque para o MV ser igual a MN, o A tem que ser igual a menos 1. Tá ok? Então, essa última parte aí, eu acabei mostrando para vocês o que? Eu mostrei uma forma de você chegar, né, num conceito de massa molar viscosimétrica média a partir daquele conceito de média lá que a gente falou, tá? Então, a gente chegou numa conceituação semelhante, né? E eu acho que com isso eu fecho o vídeo, né? De massa molar viscosimétrica, né? Eu acho que ele ficou, né, um pouquinho grande, mas esses conceitos eles são bastante importantes. Para fechar, eu gostaria de falar uma última coisa que eu acabei de lembrar aqui, que é o seguinte. Quando eu mostrei os tempos de queda lá de solução, por exemplo, aqui, né? Se você observar aqui, por exemplo, 40 e poucos, né, segundos, né, 48, né, 60, né? Se você for para uma teoria mais rigorosa, normalmente você vê que é recomendável que esse tempo aí ele fique entre 100 e 200 segundos, tá? É uma coisa recomendável, né? Eu fiz com esses tempos menores porque a gente vê no dia a dia que você pode fugir um pouco disso sem afetar seus dados, tá? Mas agora eu estou falando aqui de um ponto de vista um pouco mais rigoroso, né, para deixar aqui registrado, né, que é recomendável que você busque tempos que fiquem entre 100 e 200 segundos. Né? Porque quando você usa tempos que acabam sendo muito curtos, você tem uma perda que está associada ao tempo, né, de fluxo, né, que essas medidas aí. Né?
Então você tem uma contribuição para esse tempo total dada para os efeitos de entrada e saída do capilar, né? Porque você tem um capilar um pouco mais largo, e quando ele chega na região que é mais estreitinha, que é onde você realmente conta o tempo, ou seja, quando ele passa por uma marquinha ali, é quando ele atingiu essa região mais estreita, né? E quando você aciona o cronômetro, começando a contar isso, é porque ele chegou nessa região estreita. Quando você para o cronômetro, é porque ele acabou de... todo o líquido passou por essa região estreita, que é a região de interesse, ou seja, onde você realmente conta o tempo. Sendo que existe o efeito de entrada de capilar, entrada e saída de capilar, que implica numa perda de tempo, E ele está dentro desse tempo total em que você faz a determinação experimental, Sendo que se você faz a medida de tempo de maneira que ela fique entre 100 e 200 segundos, a contribuição do tempo, perdido aí na entrada e saída de capilar, ela é muito pequena para esse tempo total. Então, é como se você diluísse, porque isso aí é um erro, Ou seja, os efeitos de entrada e saída são erros. Então, quando o tempo é grande, o tempo devido a efeitos de entrada e saída, ele é irrelevante, de maneira que o erro experimental tende a ser muito menor. Quando você usa viscosímetros em que os tempos de escoamento são muito pequenos, acaba que a contribuição desses tempos de entrada e saída, que são os erros, acaba sendo grande. De maneira que acaba você tendendo a ter um erro experimental maior. Tá ok? Agora, como é que eu vou saber, como é que eu vou pegar um viscosímetro que vai implicar num tempo maior ou menor? Pensa no seguinte aspecto. Se você fosse medir, por exemplo, a viscosidade de um clorofórmio, é um líquido de viscosidade extremamente baixa. Se você fosse medir a viscosidade de um óleo mais viscoso ali, obviamente que eu vou ter que ter viscosímetros diferentes. É de se esperar que para medir a viscosidade do óleo eu precise de um diâmetro maior do capilar. Porque se eu fosse usar o mesmo viscosímetro do clorofórmio, que seja ideal para o clorofórmio, eu ia gastar um tempo enorme para fazer os dados de viscosidade para o óleo. Tá? Então isso quer dizer o quê? O que eu estou querendo concluir com isso? Que você tem viscosímetros ideais para cada tipo de solução, para cada tipo de líquido que você faz medidas de viscosidade. Então, que normalmente está associado a uma numeração. O viscosímetro está 40, 60, eu nem sei decorar esses números, porque eu não fico usando isso muito constantemente, mas só queria deixar registrado isso aqui, tá? E a escolha do viscosímetro está associada à viscosidade do líquido que você vai usar, tá ok? Então era a última coisa que eu queria dizer, Então acho que por aqui eu termino esse vídeo de massa molar viscosimétrica média, O próximo vídeo que eu vou fazer é sobre a determinação de massa molar a partir de cromatografia de exclusão por tamanho, tá ok? Então era isso aí. Até o próximo vídeo.